eu gostaria assim de compartilhar com vocês algumas reflexões que eu venho fazendo agora no curso dessa última semana sobre o tema que nós estamos tratando aqui. E cada vez eu me convenço mais do quanto foi importante não examinar esse tema antes de termos examinado os anteriores, que foi tentar entender como é possível o organismo entende alguma coisa no âmbito desse universo de relações que o organismo estabelece por meio do seu corpo, dos seus sentidos, né? Então nós examinamos o organismo mesmo, sem sequer cogitar que ele poderia um dia pensar, né? Esse foi o primeiro momento das nossas discussões, como é possível entender algo. Eu acredito que depois que essa questão pelo menos foi colocada de modo claro, ou seja, de que todo o trabalho que se deva fazer no âmbito da filosofia, nós precisamos considerar que antes de qualquer outro tema, precisamos reconhecer que é um organismo inteligente, naturalmente inteligente. E sequer vamos dizer que nessa inteligência se inclui a racionalidade desse organismo. O que nós examinamos antes, então, é a existência de um sistema natural de inteligência no universo que nós chamamos de ser humano. Depois que nós examinamos isso, e foi um longo período, o Dr. Pedro Osório participou, contribuiu muito naquela época, com as objeções que ele sempre advertia quando examinávamos isso, mas conseguimos superar essa primeira questão, então nós fomos para um outro momento. Então agora nós introduzimos nesse organismo a capacidade de pensar sobre si. E aí então examinamos por um longo período novamente como esses processos que permitem alguém pensar sobre si funcionam. Aí nós reunimos então o primeiro exame com o segundo. Por quê? Porque se você reconhece que é um organismo e que esse organismo tem uma competência que se chama inteligência natural e que essa inteligência ela faz uso de sentidos para existir, quando reconhecemos isso, então nós agora vamos verificar como ela funciona. Então, como se dão essas relações entre o universo e o organismo e como ele trata essas relações para produzir depois um sistema de ideias. É diferente daquele primeiro organismo que é um sistema de inteligência natural. Agora é um sistema de ideias. Então o organismo está na objetividade, é um dado da natureza, e o sistema de ideias agora é algo diferenciado que esse organismo produz quando começa a relacionar esses diferentes sentidos. Relaciona aquilo que viu com o que ouviu, com o que degustou, apalpou, que olfatou, quer dizer, ele faz uso de todo esse conjunto de sentidos, que é o que permite o organismo então se inserir nessa natureza, entender ela para sobreviver, ele vai precisar sobreviver, independentemente do que as pessoas pensam sobre as suas ações e reações, na objetividade, o organismo sabe se comportar perfeitamente bem e sozinho. Quanto menos pensarmos e deixarmos ele agir, melhor esse organismo se defende. Então, ele reúne informações, ele coleta dados, ele separa proteínas, produz partes de si mesmo. Ele está programado, então, para estar permanentemente se reproduzindo, né? Enfrentando, então, essas vicissitudes para sobreviver. É um sistema natural de inteligência. Esse é um organismo, então, que precede a todos os outros exames. O exame da racionalidade agora é quando o organismo faz uso dessas diferentes aptidões e produz um sistema de relacionamentos que nós chamamos de ideias. Por isso que é importante aquela conclusão que chegamos no grupo de estudos, que pensar é relacionar. O que o organismo tem para relacionar? Sentidos, sensações. Fora disso, ele, e na medida em que ele organiza essas ideias, que são relações, desses seus sentidos, que é o sistema de inteligência natural, ele vai produzindo um sistema de relacionamentos que, de certo modo, busca representar aquilo que os sentidos recolheram na objetividade, as sensações. Então, o sistema de relacionamento é um sistema de relacionamento de sensações. E na medida em que essas sensações são colocadas em ordem, elas reproduzem esse mundo da natureza que os sentidos trouxeram dados e informações. Então vocês percebam que o processo racional é o processo de produção do mundo humano. Do mundo onde
se pensa. Então, pensar é relacionar sensações. Como as sensações são produzidas pela objetividade, na medida em que eu relaciono sensações, eu relaciono essa objetividade e eu produzo um mundo, o mundo da minha existência. Isso é muito importante entendermos, então, para prosseguir adiante agora no exame dos signos linguísticos, que é o tema que nós estamos tratando na reunião. E que quem acompanhou a discussão que eu fiz com o Tércio no nosso grupo, na internet, deve ter notado que, embora pareça assim absolutamente simples descrever um signo linguístico, que é o ponto de partida da nossa discussão, quando nós voltamos a conversar, eu percebo que não foi possível descrever. Nós não estamos tratando dos mesmos assuntos. Nós não estamos nem discordando. Eu e o Tércio não discordamos, absolutamente. Eu concordo com boa parte de tudo que ele pensa e o que ele afirma sobre o que ele pensa. Mas algumas questões quando ele pensa que está tratando de um assunto, ele está tratando de outro. E aí, como é que vai discutir com uma pessoa? Não estou acusando de incoerência nem nada. Eu estou chamando a atenção para um problema que ele tem, em certo sentido, eu tenho notado em praticamente todas as pessoas que discutem esse assunto aqui conosco. Não é que isso seja um problema insuperável. Nós temos condições de resolver esse problema. Não estou dizendo que seja isso. Eu estou dizendo o seguinte: nós não fomos preparados no desenvolvimento da nossa racionalidade para entender isso. Mais do que isso, quando eu polemizo com o Sávio e a gente se desentende aqui sobre a função e o papel da academia, eu vou mais adiante ainda. Eu digo o seguinte: o sistema que produziu o processo civilizatório no qual nós estamos inseridos, que faz ser o que somos, ele foi planejado para não permitir jamais que a gente consiga perceber isso. Então, nós precisamos reconhecer que temos que fazer um certo esforço. Não é a palavra que cabe, porque isso não envolve nenhum movimentação de massas e muito menos produção de força, mas nos dedicarmos então a enfrentar um problema que nós temos que enfrentar e resolver, e é só nós que podemos fazer isso, ninguém mais vai fazer isso por nós. É verificar por que é tão difícil para qualquer um de nós separar aquilo que nós sentimos, que dói, que tem gosto, que dá para pegar, que dá para ouvir, separar isso das nossas ideias. É uma coisa tão simples. Olha, o que eu sinto, o que eu sinto. Eu não penso sentindo, eu sinto, porque eu sou um organismo. Daquilo que agora eu me volto e, olha, eu tenho memória de uma sensação que me deu prazer, me causou dor, que tem certas características que se relacionam com outros elementos dessa objetividade, desse mundo que eu guardei aqui, organizei na medida em que produzi pensando. Então, qual é a dificuldade de separar isso? Porque o problema que nós precisamos tratar aqui é o seguinte: signo, quando nós falarmos de signo no sistema de linguagem ou racional, é tudo aquilo que tem representação objetiva. Ou seja, é tudo aquilo que nós podemos utilizar para poder pensar a partir dali. Então, uma nuvem é um signo, um animal é um signo, uma árvore é um signo, um risco é um signo, uma expressão fonética é um signo, tudo aquilo que a objetividade oferece para este organismo que sente e pensa, se apresenta para esse sistema então de racionalidade como um sistema de signos. O que são os signos? É o dado em que o organismo então objetivamente toma por conta da realidade. A realidade, a objetividade é uma coisa, está em movimento. É impossível nós pensarmos a objetividade como uma totalidade estática, porque ela está movendo-se. Ela nunca é a mesma. Então a objetividade, agora o signo que a objetividade me dá são aqueles dados da objetividade que enquanto se move eu consigo tomar emprestado, então agora para estabelecer um sentido a ele. O que é o sentido? É uma relação de inteligência. É quando eu penso sobre o signo
E eu busco nesse signo que vem da objetividade um sentido. Qual é o sentido? É uma relação humana, que pode ser entre o meu corpo e a objetividade, e pode ser apenas entre as minhas ideias sobre o meu corpo e a objetividade, mas é um signo, são significações. Então, quando qualquer dado da natureza que se apresente de um modo que possa ser individualizado como um dado objetivo, natural da natureza, então eu tomo ele como signo. E então agora, essa questão de tomar o signo como ponto de partida da nossa discussão é o que vai permitir agora saber como nós utilizamos esses signos para produzir uma racionalidade e também para produzir uma linguagem. Porque quando eu produzo a racionalidade, eu produzo para mim. É um instrumento pelo qual eu penso. Eu penso por meio de signos. Que é aquilo que eu busco emprestado da objetividade. Então, eu tenho uma racionalidade que eu produzo por meio dos signos. Mas esses signos também podem servir como uma linguagem. Por quê? Porque quando eu trato com os demais indivíduos a respeito desta objetividade, eu preciso encontrar um meio de comunicação. Qual é o meio de comunicação? O signo. Por que é o signo? Porque este organismo que eu faço uso é o mesmo organismo que o outro faz uso, e se eles se voltarem para a objetividade, eles vão encontrar os mesmos signos. Eles podem dar sentidos diferentes aos signos. Vai depender das experiências, afinal de contas, vivem em ambientes, espaços diferentes nessa objetividade. Então, portanto, embora os signos sejam os mesmos, os sentidos são diferentes porque eles buscaram num universo diferente, cada um tem o seu universo. Os seres humanos não são iguais. São diferentes porque vivem em espaços diferentes. Só isso já faz seres humanos diferentes. Então, o que é o signo? O signo, na medida em que ele constitui a minha racionalidade, ele é também um meio da linguagem pela qual eu trato agora com os demais indivíduos a respeito do qual desse mundo que nós criamos na nossa razão, na medida em que relacionamos sensações e sentidos por meio de signos e aprendemos a pensar. Vocês percebam a importância que tem aqui para essas nossas discussões, então, deixarmos em evidência o que nós vamos tomar por signo linguístico. Eu estava ouvindo uma polêmica entre dois debatedores a respeito de um problema que envolve a interpretação no direito, né? Em que se tenta fazer uma distinção. Eu acho que se vocês assistiram, o Eros Grau tratou isso na posse do IAB, em que ele trabalha entre a ideia de texto, né, e norma, o texto como, então nós poderíamos dizer assim, o texto como expressão, como signo linguístico, e a norma, então agora, o ato pelo qual o jurista dá sentido a esse texto, né, que é o signo linguístico. Então vocês percebam que nós precisamos deixar em evidência o que nós vamos tomar por signo linguístico, porque ele pode adquirir depois, nos debates que nós vamos fazer aqui, as mais diferentes possibilidades de formas. Eu tenho o signo linguístico da natureza, que pode ser expressado facilmente por um raio, uma tempestade, uma nuvem, um raio, tem um conjunto de signos linguísticos da natureza, então, que são naturais, e tem os signos linguísticos que são produzidos culturalmente pelos indivíduos para estabelecer essas diferentes relações que se estabelecem no âmbito das ideias, que é a linguagem. Então, o que eu vou encerrar por aqui, dizem os especialistas, que não se deve falar mais do que 10 minutos, já falei quase 20, né, sem parar, mas eu queria chamar a atenção então para a nossa reunião de hoje sobre a necessidade de nós tentarmos fazer um esforço e não seguirmos adiante no exame da linguagem enquanto nós não tivermos absolutamente delimitado o que nós vamos tomar por signo linguístico. É isso. Eu vou liberar os microfones aqui então. Podem ligar, fiquem à vontade. Vamos ouvir as mulheres hoje. Estão em maioria, Paulo? Então, maioria, João. Nós estamos... Sempre. No Chile fizeram uma eleição, metade das cadeiras são das mulheres. Viu? No mínimo, só que elegeram mais mulheres. Então agora vamos ter uma primeira constituição feminina da América Latina ou do mundo. Na América, no Chile. É.
Vê que um presidente de direita sofre ataques terríveis, né, contra a sua condução, e aí ele abre. Vai ser a maior abertura que foi feita no mundo, vai ser feita por ele. Tu vê como é uma contradição, né? Ou, quem sabe, as mulheres cansaram, já que os homens não tomaram nenhuma providência contra um governo de direita e resolveram ir lá resolver o problema, né? Vamos resolver. Mas, Paulo, Esse é outro lado. dentro do teu raciocínio, eu crio um símbolo para representar fenômenos objetivos da natureza. Não é possível, portanto, produzir uma música, por exemplo, né? A música se dá através de símbolos, né? Inclusive o pessoal chega a escrever, né, como se fosse letras, né? Aquelas, como é que chama Signos, aquela partitura, né? partituras? Eles escrevem aquilo, quem lê aquilo não escuta a música. Não escuta a música. Leu algo escrito, mas não ouve nada. Mas ele lembra dela, João. Ele tem a memória musical, né? Mas como se daria, por exemplo, uma pessoa que não ouviu o som da natureza e de uma hora para outra passa a ouvir? Como ele receberia a música? O que significaria a música para ele, por mais que fosse a melhor música? E aí eu vou um pouco mais adiante, quando tu diz que cada um tem o seu espaço, por isso que cada um tem um gosto pela música, um gosto pela música clássica, quem está dentro de uma família que ouviu aquilo é harmonioso para o sentido dele, né? E quem nunca ouviu música clássica até pode vir a gostar, né? Tu vê que é uma transformação, né? Os fenômenos objetivos influenciam, então, logicamente, na percepção de todos. Cada um tem o seu espaço, cada um percebe de forma diferente, inclusive na interpretação das leis, né? Como é comum. E na música também, cada um. Tem gente que diz, eu não gostei dessa música, o outro, eu gostei dessa música. Tem gente que diz, eu não gostei dessa música ainda, mas daqui a um pouco ele passa a ouvir tantas vezes que ele passa a gostar daquela música. Eu não sei como faríamos assim essa ligação que tu foi excelente na tua explanação, e muito mais inteligente ainda quando tu diz que quando duas pessoas discutem coisas diferentes fica difícil o entendimento, claro. Tu tem alguns pressupostos, né, que tu tem que partir, mas é importante também que esses pensamentos diferentes, até para poder sedimentar o pensamento diferente, né? É importante que tenha alguém pensando diferente para que a gente tenha certeza que aquilo que a gente pensa diferente está certo ou está errado, né? Senão não há medida de comparação. Por isso a importância dos colegas aqui, inclusive, apresentarem as diferenças. É importante isso, para que a gente não faça uma catequização apenas, né? Então, nesse sentido é que a gente tem que evoluir. Eu acho que aí a gente vai crescendo, vai evoluindo. Mas é interessante isso, né, dos signos, os signos com significado diante dos fenômenos da natureza. O barulho do trovão nos remete a um raio, uma descarga elétrica, sei lá, né, e a gente consegue interpretar porque já teve contato com isso no passado, já teve isso como um fenômeno natural. Depois a gente consegue traduzir isso até numa escrita, né? Diz, olha, eu consigo descrever um fenômeno desse porque eu extrair da natureza, extrair da matéria, e tudo isso está na matéria. O... Não quero entrar na questão dos sentidos ali, porque dá a impressão que tudo é tato, né? A própria visão a visão, não deixa de ser o tato, a audição, o, o olfato, não deixa todos eles de serem um sentido ligado ao tato, né? Porque o tato é o contato material, né? João, só um gancho aí. A questão do cego, o signo, por exemplo, o que é belo para o cego, para uma pessoa que vê, são diferentes o significado.
Eu acho que a questão do cego, Dinara, a ideia de beleza é uma harmonia estética que você produz racionalmente e que você depois, isso passa, Objetivo, objetivo. passa a dar objetividade, né? Mas o que o João fala aqui também, tem uma outra questão que eu queria, em primeiro lugar, eu fiz questão, eu quero deixar bem claro isso, eu fiz questão de distinguir signo racional de linguagem, né? É, o signo como o signo racional e o signo linguístico, né? Por que, que eu separo o signo racional e linguístico? Porque primeiro, o signo racional tu não produz ele. Aliás, vírgula, tem a metafísica pura, matemática, geometria, em que você produz o signo racional, ele, né, de modo a não se comunicar como o da natureza. Mas o signo racional é você toma emprestado da objetividade algo. Então você não produz isso. Ele está ali. Você apenas toma ele emprestado e passa a utilizar aquele signo na organização racional. Quando você pensa então sobre aquele dado da natureza, aquele signo ele cumpriria como nas ideias de Platão uma função de arquétipo, né? Para produzir o arquétipo, ou seja, é um signo da natureza que você toma emprestado. Na linguagem você produz o signo. Aí sim, aí eu concordo contigo, João. E aí você vai produzir, então, porque ele tem um propósito. Qual é o propósito? Comunicativo. Aí nós vamos ter que entrar para falar dessa questão aí do signo, do significante e do significado. Mas isso é um outro momento. Eu proponho que a gente não entre hoje na linguagem, né, no signo linguístico, porque ele precisa de outras questões para serem colocadas em ordem. Vocês percebam que hoje, em momento algum, eu falei do significante do signo e tampouco do significado. Aliás, o significado, é possível falar de signo sem significado, né? A ideia de signo é exatamente algo que nós tomamos para atribuir um significado, que é uma relação de sentido, né? Essa relação de sentido, depois ela tem uma relação com o significante, que é um outro tema que nós vamos tratar depois. Mas o que eu quero chamar a atenção para iniciarmos as nossas discussões, eu procurei ser muito enfático, inclusive, nesse primeiro momento de fala aqui, foi sobre a necessidade de nós entendermos que quando falamos de signo, nós estamos falando unicamente de um dado que tem materialidade, né? Obviamente, falando da natureza, eu quero depois, na linguagem, nós vamos introduzir umas categorias puras de signos, né? Que tem um outro tipo de ordenação. Então, não quero depois que alguém diga, o Paulo entrou em contradição. Eu estou tratando agora da objetividade e o modo pelo qual essa objetividade, então, se apresenta enquanto signos para a razão humana, depois atribuir sentidos a esses signos e aí produzir um sistema de ideias que relaciona signos então com a objetividade. É por isso que nós produzimos a racionalidade. Como é que nós pensamos sobre a natureza? Nós pensamos sobre a natureza porque num determinado momento ela vai nos fornecer um conjunto então de memórias que nós vamos examinar mais tarde quando formos tratar do significante. Essas memórias, então, elas são dados que a natureza objetiva se imprime no meu organismo. Então, ao fazer isso se apresenta por meio de um signo. O que é o signo? É o modo que a ideia, que o sistema de racionalidade agora se apropria destes sentidos destas sensações que a objetividade produziu no organismo por meio dos sentidos, é o modo pelo qual a racionalidade se apropria, então, de uma representação, que é o signo, para relacionar com esse sentido, dar sentido, então, agora a este signo. Então, você perceba claramente aqui, isso é, embora parecendo um pouco complexo entender isso, mas é possível nós percebermos o seguinte. Primeiro, então, se eu sinto o universo que se imprime em mim, né, isso produz uma memória perene. É o inconsciente dos indivíduos. Aliás, nesse momento, sequer esse assunto ainda é tratado pela racionalidade.
o universo que se imprime e se grava no organismo humano. Depois, quando a racionalidade passa a se constituir para ser produzida, então, como um sistema de ideias, a racionalidade vai buscar, então, nestas sensações, um signo de representação. O que é o signo, então? É o dado que tem materialidade. É a ideia, é a imagem da árvore, para quem tem a sensação visual. O barulho do trovão, para quem tem a sensação auditiva. O olfato produzido pela flor, né, para quem tem a sensação olfativa. É aquilo que se pegou quando se introduziu a mão, um pedaço do corpo, e teve o contato, então, para a sensação tátil e assim por diante. Então, todas essas relações entre o corpo e o universo, ela se apresenta porque tem a possibilidade de tomar um signo, uma parcela destas sensações que representa, então, agora, que é tomada como modelo para produzir, então, agora, um sistema de ideias. Por isso que esses signos são racionais. Então, o signo e a memória da sensação, então, é o que permite dar sentido ao signo. Então, ao dar sentido ao signo, então, nós agora temos uma relação entre o signo e o significado. Qual é o significado? É como nós pensamos aquele signo a partir das memórias das sensações. Depois, é difícil não antecipar o problema do significante que nós vamos ter que introduzir aqui, mas isso é quando formos falar da linguagem. Vamos deixar para depois. Eu acho que, num primeiro momento, é possível separar signo, enquanto um dado objetivo, da capacidade de pensar sobre o signo, atribuindo significado. O signo não precisa ser escrito, não precisa ser o falado, não precisa ser... O signo pode ser um olhar, pode ser uma postura, pode Perfeito. ser... Um enunciado de lei, um signo complexo com várias partes, né? Vai exigir uma reunião de significados, mas é um signo, um texto legal, uma palavra, um escrito, o risco que representa um número. Surdo mudo quando ele fala... Um gesto, tudo é signo. O trovão é um signo, a imagem da nuvem é um signo, a imagem da árvore é um signo. Então, tudo que nós pudermos tomar da objetividade, então, como uma referência que pode agora ser atribuído sentido, nós podemos tomar como signo. Então, o signo ele é muito amplo, a ideia de signo, né? Nós não podemos tratar o signo unicamente na fala e na escrita, como a linguagem tradicional faz. O signo é toda a representação da objetividade dotada da possibilidade de ser atribuído um significado. Que tem uma certa... Que possa dar significado. Qualquer. Só que quando nós formos falar da linguagem depois, eu fico ansioso, porque, aliás, foi a primeira questão que eu me dei por conta quando eu propus esse debate aqui no grupo de estudos, está lá, sobre o conteúdo sintático, o conteúdo semântico e as relações sintáticas das expressões linguísticas. Eu fiz um videozinho de 15 minutos, no final eu faço uma provocação. Como é possível, né, então, signos que só tem significado, que não tem significante? Que é quando nós vamos trabalhar com a linguagem e a racionalidade, então, pura. A racionalidade, como é que tu define? A racionalidade, ela não precisa ser só humana, ela pode ser animal também. Animal não humano. Todos somos animais, mas existe uma linguagem falada de alguns animais, né? Sim. O canto das aves, de acasalamento, da cigarra, uma série de manifestações linguísticas na natureza não são tão complexas quanto a nossa, né? Ela é dotada da capacidade de pensarmos o próprio pensamento. Os animais só pensam os sentidos, né? Isso que nos diferencia. Nós temos a possibilidade não apenas de pensar a partir dos signos, mas depois reunir signos com outros signos e produzir signos novos. Pois é, isso o animal... Isso o animal não tem, por isso que ele não... O dia que ele fizer isso, ele fala conosco, né? Tu não quer entrar nessa questão biológica, né? Porque se eles têm todas essas variantes iniciais, por que ele não desenvolve isso? Por falta da capacidade de pensar pensamentos. Eles só pensam sensações. Os animais pensam. Eu estava observando um pássaro agora, hoje de manhã, levantei, e aí tem um pássaro que sempre me chamou muito a atenção, o canto dele. Ele tem um canto assim,
muito diferente de todos os demais pássaros. E eu observei, eu me dei por conta, é um pássaro que pesca no Rio Santa Bárbara. Então ele veio assim, parou numa certa posição em relação ao vento, com uma perfeição assim para manter a aerodinâmica, observou e deu um mergulho em direção ao rio. Olha a acuidade visual dele, a quantidade de cálculos que ele teve que fazer para identificar um peixe dentro do rio e a quantidade de cálculos que o organismo dele faz naturalmente para manter aquela aerodinâmica, para poder voar daquela forma. Há uma racionalidade aí. Obviamente isso, só que o universo de signos, né, e de significantes e de significados para ele é coordenado unicamente pelas noções de sobrevivência. E quando depois chegar a fase da reprodução, né, isso todos, o nosso organismo também é dotado desses mecanismos. O processo civilizatório tem a função de interditar todos eles. A maldade, entre aspas, vem do pensar o pensamento? Não, João, da violência. O mal Mas produz o mal. Não tem. Tu pega dois seres humanos e produz eles em dois ambientes, um de extremo afeto e outro de extrema violência, e você vai ter dois seres humanos completamente diferentes, organicamente iguais, podem ser gêmeos univitelíneos, e vão ser completamente diferentes nos comportamentos. Porque aí você trata o ser. Porque o ser humano é um sistema que é produzido desde o momento da fecundação. Como você conduz esse processo de constituição agora das relações entre esse mundo dos sentidos com a racionalidade, você produz o ser humano. Só que ele se constrói, é como a calcificação de um osso, né? Ou quando você quebra um osso, se você deixar ele desalinhado, ele depois de um certo ponto tu não alinha mais, né? E se você alinhar, você, né? Nós Sei tínhamos lá, o seu dois, exemplo é bom. nós tínhamos uns quatro pastores alemães lá em casa. Teve um que nasceu ali no meio, da mesma forma que os outros, e ele era mais feroz, assim, e eu me lembro que o meu pai dizia, pô, mas esse cachorro é ruim, ele é muito mau, assim, ele ataca muito. E aí um dia eu disse, não, ele defende mais a sobrevivência do que os outros, né? Esse atacar muito, esse defender mais ele do que os outros faziam, no fundo é uma defesa própria dele para a sobrevivência. Nós caracterizamos isso como maldade, porque a gente quer os cães dócil, né? E a gente opta em ter eles como sendo companheiro, né? Quando um é um pouco mais ligado à natureza, né, mais selvagem dele, desse ímpeto de preservação da espécie, a gente já julga ele como sendo, e condena ele, inclusive, à morte, inclusive. Meu pai era o Ajax, era um pastor alemão todo preto, negro, muito bonito, mas violentíssimo, não havia quem chegasse muito perto dele com uma vassoura, com uma manga, com água, que ele já avançava. Chegou a atacar minha mãe 2 vezes. E ele cada vez ficava pior, assim. Ele era muito instintivo, assim, eu diria, né? Não que essa caracterização de ser bom ou ser mal é nós que damos a ele, né? Ele, no fundo, ele preservava a sobrevivência dele com mais intensidade que os demais, né? Será que isso não está... Talvez seja fruto do meio, né, João? Imagina 5 cães sendo criados no mesmo ambiente de disputa como sempre tem as lideranças caninas, né? Mas só para que você tenha uma ideia, então, já que tu trata de Ou ele cães... sofria de um racismo já, por parte dos outros. Os outros eram todos diferentes, ele era o único que era diferente. Pode ser. Eram todos iguais e ele era diferente. Ele era todo preto e ele era muito violento. Ele era excessivamente violento. E criado no meio, e foi o único que eu constatei isso dentre os... Nós não temos dados, né, João? Mas eu tenho um cão aqui, um dos maiores que apareceu aqui no mato onde eu ando de vez em quando, caminhando. Essa semana apareceu um assim gigantesco. Gelei de medo, né? Quando eu vi o cão no meio do mato. Aí eu me dei por conta, era o mais inofensivo de todos, porque provavelmente famílias novas vieram morar aqui, o cão era criado dentro de casa, então isso é uma questão, é um fator ambiental, né, João? Eu acho. Claro que tem características genéticas, tu não pode comparar um lobo com um cão de casa, né? Mas isso aí são heranças daí da ancestralidade do animal, né?
quanto menor é o animal, mais agressivo ele é, porque ele precisa ser agressivo. Mas o que é o pensamento do pensamento ali, que tu chegou a falar um pouco sobre isso? João, é que na verdade é assim, ó, o que diferencia o animal do ser humano é que enquanto o animal ele tem capacidade de ter recordações das suas sensações, das suas memórias das sensações, então e portanto ele lembra daquilo que já aconteceu com ele, né? Enquanto que nós também temos essa memória, só que nós temos uma outra competência que se diferencia então dessa competência que os animais também têm. É que nós não apenas temos memória da memória, mas nós temos a capacidade de produzir memórias a partir das memórias das memórias. Então nós não precisamos, nós associamos memórias e produzimos novas memórias. Ou seja, é, é o que a ciência faz. Por exemplo, a ciência da natureza que usa de um método que faz exatamente isso. Você vai na natureza, faz uma experiência, então você tem a experiência, o resultado da experiência, agora você guarda esse dado da experiência, né, e produz uma memória desse dado. Não é mais da experiência, mas do dado da experiência. Então agora você tem condições de produzir uma ciência que não os alunos de física, eles não precisam em todas as aulas cortar uma barra de ferro, entortar uma barra de ferro, submeter uma pressão para produzir a memória do comportamento da barra, para depois então ter um sistema de ideias a respeito daquilo. Os alunos, depois que os primeiros fizeram então essas experiências, produziram um sistema de memória, você pode trabalhar unicamente com as memórias das experiências. Isso é algo que o animal não consegue fazer, é ter memórias de memórias. Ele apenas consegue lembrar das memórias e produzir uma racionalidade a partir daí. Nós não apenas lembramos das memórias, mas temos condições de produzir memórias das memórias. E isso é o que serve. Por isso que essa questão ela é muito importante nas nossas discussões. Quando eu estava falando daquilo, então, bom, você tem o signo. Você tem agora um significado para esse signo, que é uma ideia que relaciona o signo, então, a um dado da natureza que produziu ele. Então, você tem um signo com significado. Né? Então, quando você tem um signo que você atribui significado ao signo, você agora pode trabalhar com o signo e o significado e produzir outras ideias a respeito disso. Outros significados. Outros significados. E aí o significado não busca, ele só toma o mundo como modelo. Por isso que nós inventamos, o ser humano civilizado é um ser humano que inventa o mundo, de um certo modo. Qual é o modo que ele inventa esse mundo? Bom, você tem então a base de todo o sistema civilizado é de que no princípio era o verbo. Ou seja, você tem a palavra de alguém que atribui algo à objetividade, a esse mundo em que você existe, atribui também como você deve se comportar nesse mundo, como você deve pensar sobre os outros nesse mundo, atribui a esse mundo um fim e um prosseguir depois do fim, que é a imortalidade, o inferno. Você introduz nesse mundo pela palavra também o castigo, o pecado, né? O bem e o mal. E aí então você usa, a partir agora dessas memórias, desse mundo que te permite produzir signos, que é o que vai dar significado à palavra e ao mundo. Né? Então você inventa e produz o mundo. A sociedade civilizada é uma sociedade... Lembra que eu trato disso nas nossas reuniões, e é muito importante. Nós somos uma sociedade historicamente produzida. Nós temos uma história. Nossa sociedade tem um passado, tem um futuro e tem uma descrição. Historicamente, nós descrevemos como essa sociedade deve ser e nós somos inseridos nela por meio da educação. E essa é a sociedade que nós estamos, então, vivendo. Só que o organismo humano tem uma ancestralidade. E quando isso leva a combater essa ancestralidade ou a tentar ordenar essa ancestralidade é que dá os embates, as guerras, as discussões, no sentido que há uma censura aos fenômenos objetivos captados no ser humano. E a moralidade é isso, é um mundo criado a partir das ideias... Interdição da realidade. Moralidade é a interdição da realidade. Você exatamente. tem desejos
Uma censura da realidade. Esses desejos se manifestam de maneira contrária ao processo civilizatório Esse e aí mundo você enlouquece. criado através das ideias e depois colocado em símbolos é o terror. Signos, João. Acho que é importante. O símbolo é diferente um pouco, eu acho. A questão É, do signo. é o terror, é a guerra, é a desunião, é a morte. É complexo esse tema. Eu penso que. Mas não é importante, não sei, não é claro, não é o objetivo desse grupo. E aí nós teríamos que ter alguns outros cientistas aqui junto. Por que que isso se dá no cérebro humano e não se dá nos outros cérebros? É esse que eu... o Homo sapiens passou a ter um cérebro maior que Mas a massa encefálica demonstra isso, João. Acho que a diferença de massa encefálica é talvez a explicação, as relações nervosas entre o nosso cérebro e o corpo, e uma parte da massa encefálica reservada ao pensamento abstrato, Tu né? vê que o Homo habilis ele é antecedente ao Homo erectus. Depois o Neandertal, junto com os sapiens, tem o cérebro dilatado. Ele vai crescendo o tamanho do cérebro. De 800 centímetros cúbicos, acho que é, a 1000 a 1400. E hoje nós estamos com 1500 já quase de massa encefálica, né? Quem sabe aí está essa explicação, né? É impossível, João. É impossível. Mas eu penso que a gente. É difícil fazer essas discussões assim, que elas acabam invadindo os nossos debates, porque é um universo tão imenso que precisa ser examinado aí, mas eu ainda acho que a gente deveria tomar um pouco de cautela e não ir muito adiante do signo. Porque a discussão que as discussões que já foram feitas aqui no grupo, elas demonstram que essa questão ainda não está suficientemente posta em ordem. Nós precisamos saber o que estamos tratando quando falamos de racionalidade e de linguagem. Se nós queremos falar da racionalidade, né, ou seja, de como nós pomos em ordem, então, agora, essas nossas memórias, nós precisamos fazer uso dos signos. E se nós fazemos uso do signo, nós precisamos então agora entender como ele se relaciona nesse sistema. Isso até não é tão difícil dizer como esse signo funciona nesse sistema. O problema é dizer o que é o signo. Já perceberam como é difícil isso? Porque o que nós tomamos, toda vez que nós pensamos sobre o signo, nós imediatamente lembramos da linguagem. A linguagem é um modo de ordenação de signos. Só que o signo e a linguagem ainda precisam ser distinguidos. São coisas diferentes? São diferentes. São diferentes. O signo é anterior à linguagem. A linguagem é um sistema desenvolvido por meio de signos. Então, se o signo é anterior à linguagem, então nós precisamos deixar a linguagem ainda em... A linguagem é uma ordenação desses signos. Né? É exatamente. Um modo de ordenação. Porque a racionalidade, ela é um outro modo. Embora não seja muito diferente da linguagem, mas é necessário distinguir a racionalidade da linguagem, porque a linguagem aí sim ela é cultural, que é o problema que eu e o Tércio estamos tentando resolver aí essa semana toda. Eu tive vendo um seriado, não, reportagem sobre o Egito, onde eles usavam os hieróglifos, eram desenhos de pássaros que eram signos, eram os pássaros e objetos que eles utilizavam para descrever situações, nomes de pessoas, inclusive. Então, sei lá, uma deusa Niekuta, não sei o quê, eles conseguem, quem decifrou os hieróglifos, diz que os signos utilizados deles eram objetos da natureza. A letra A, a letra B, será que são objetos da natureza ou foram criados pela racionalidade? Porque isso 5 mil anos antes de Cristo, nessa datação religiosa, tinha os signos como representações de objetos naturais, né? Agora nós criamos outros signos que não são representações de objetos naturais.
mas que ordenadamente, que aí vem a linguagem, nos remete aos objetos da natureza. Pois é, mas as letras, João, elas são representações fonéticas. Na verdade, ela foi uma invenção humana, obviamente o resultado do processo cultural, mas a letra A, ela tem uma associação com um signo fonético, e aí a reunião dessas letras ou desses signos fonéticos, depois eles produzem as palavras que, em última forma, voltam ao hieróglifo eh, egípcio, né? Ou seja, você vai falar de um pássaro, você vai falar de uma casa, você vai falar de uma árvore, né? Depois você vai atribuir movimento a isso. E são signos ligados ao som, né? É, mas são signos. Você tem um O desenho A de é uma ligado letra. O A é ligado ao Fá, que é o som, né? É, No fundo, eu não sei exatamente. no fundo falar é o mesmo que cantar, é o mesmo que... Sim, sim. Mas a questão dos signos, então, elas precisam ser distinguidas, distinguidas. E tu tem razão, tu traz agora, tem estudiosos que examinam essa questão aí da linguagem. Eu acho que até eu ouvi uma vez uma fala aqui na Unijuí, linguagem não é alográfica, autográfica e alográfica, alguma coisa assim. Me fugiu agora a expressão, eu sei sobre ela. O problema todo, essas questões aí eu acho que não tem dificuldade. A filosofia da linguagem, em certo sentido, já tratou de uma série de questões que depois nós podemos tratar. O que nós estamos enredados aqui, eu acho que isso é importante ser ressaltado, é com outro problema. É como nós distinguirmos neste sistema, que nós vamos chamar então de racionalidade ou de linguagem, né? Um sistema então de signos racionais ou linguísticos, né? Então, como nós vamos distinguir agora este signo daquilo que deu significado ao signo, que é a objetividade da natureza, daquilo que o ser humano atribuiu como significado, então agora que é a sua racionalidade. Então nós temos o signo, nós temos o significado e nós temos o significante. Eu não estou trazendo esse debate do significante para a reunião de hoje, porque nós temos aí sim, aí nós temos um universo a ser enfrentado. Qual é o problema do significante? Bom, o significante nós imaginamos que seja o mundo da natureza. Ou seja, que quando eu atribuo a um signo, por exemplo, a palavra cadeira, né, que eu dou um significado para esse signo, eu aparentemente, então, a palavra cadeira estaria vinculada a um objeto do mundo da natureza. Esse é o primeiro grande equívoco que, se não resolver esse problema, não tem como tratar mais desse assunto, que a filosofia da linguagem comete. A cadeira não está na objetividade, não está no mundo da natureza. A cadeira está nas memórias das sensações. Para poder para poder ter um signo da objetividade, chamado, que eu possa atribuir por meio da linguagem a palavra cadeira, para ter este signo, então, eu preciso, então, da memória de uma sensação, para depois, quando eu pensar a respeito desse assunto, atribuir um significado. Mas tu veja que a memória da sensação está no organismo. E o significado está também no organismo, que é a ideia que ele atribui àquele signo linguístico. Então, quando eu falo cadeira, eu não estou falando da objetividade da natureza, eu estou falando das memórias, das minhas memórias. Até porque pode não ter mais cadeira no mundo e tu continua com as memórias. E se eu chego lá na Alemanha, por exemplo, e falo cadeira, ela não vai se ligar a um objeto que está ali do meu lado. Ela não vai encontrar no outro indivíduo a memória do signo linguístico relacionando ao objeto, que é o significante. O significado do signo está dentro da pessoa. O significante está dentro da pessoa. O significado também está dentro, mas só que na racionalidade. Os ambientes são diferentes. Sim. Enquanto que o significante... E não necessariamente precisa existir mais na natureza. Não necessariamente, mas tem que estar... Por exemplo, né? Quando eu e você falamos... Eu falo dos dinossauros e trabalho uma visão de algo que não existe mais na natureza, como existiu, mas não existe. Mas ele é um significante que está dentro do meu corpo como um significado. Então, vamos invocar um espírito maravilhoso aqui do teu pai, João Emel, né? Guido Emel, né?
Se eu falar aqui o Dr. Guido Emel, você tem significante para ele, a Cibele tem significante para ele, a Irene tem significante para ele, a Dinara tem significante para ele, mas muitos dos que vão nos ouvir não têm significante, porque não tem a memória do Dr. Guido Emel. Sim. Eles até podem atribuir um Não significado. significa que a palavra não tenha um significado. Agora, por exemplo, se eu disser Dr. Guido Emel, pai do João Emel, embora essas pessoas que nos ouvem aqui agora não consigam ter um significante do Dr. Guido Emel, eles têm agora esse significante por meio do que agora? Da expressão linguística que relacionou ele a você como sendo teu pai. Então as pessoas vão lembrar que ele é teu pai, mas não vão lembrar dele como ele era, porque só nós temos o significante. O significante está onde, então? Nas nossas memórias. Isso é o racionalismo, então. Não é o racionalismo, João. É o organismo humano e as suas memórias. O racionalismo é o que propõe atribuir a esse significante, a essa expressão linguística, cadeira, né? Ou se tratarmos do teu pai Guido Emel, quando se atribui esse significante, tu não joga, esse signo linguístico não volta para o mundo da natureza, ele volta para a memória dos indivíduos. Então só aqueles que conheceram ele têm significante. Os demais podem atribuir significado, mas esse significado não vai ter esse significante, a não ser que eles ouçam uma palavra que alguém diz, olha, não, Dr. Guido Emel, pai do João Emel. Portanto, agora eles fazem esta relação entre o fato de ele ser teu pai, o significante agora fica sendo qual? A minha palavra. Enquanto que para nós será a memória da sensação da convivência. Se levássemos um grupo de seres humanos numa fase de extinção da Terra para um outro planeta, poderia essas memórias criar um ambiente num planeta que o ambiente não existe, então, pelas memórias das impressões. Mas você teria que levar os elementos, as sementes, as plantas, os objetos, você não teria condições de produzir nada eu do digo nada assim, lá, em termos de engenharia, de arquitetura, de prédios, daria para... eu vou reproduzir aqui a Torre Eiffel, num outro ambiente, ou seja, as memórias das sensações objetivamente presentes naqueles seres vivos podem ser levados para... E a partir dessas memórias Todos os seres humanos se mudassem para Marte, por exemplo, e tivessem filhos, eu talvez ousasse dizer que esses filhos poderiam sonhar com as memórias dos seus antepassados. Sonhar com essas memórias. Provavelmente até poderiam produzir, se encontrassem depois esses objetos por uma certa relação no futuro, em algum lugar, eles poderiam saber, inclusive, se comportar com esses objetos. Mas isso é um problema da ancestralidade. Aí entra levar o João de Barro para lá, ele vai construir a casa dele. Se tiver os materiais que tem aqui, se não tiver, ele não vai fazer isso, João. Mas o filho do João de Barro nascido lá vai fazer isso também. É possível. Sei lá, mas é uma discussão mas interessante. O significante ele é muito interessante. Vocês precisam tomar cuidado sobre isso. Hoje nós vamos concluir aqui a nossa aula nossa palestra com uma música, Paulo. Olha. Cuja letra é do Fernando Pessoa, que na poesia nunca disse bobagem, e o famoso Ney Matogrosso musicou essa letra, que diz para que a pessoa não fale nada quando encontra uma mulher, não diga nada. Essa é a palavra, a expressão é não diga nada. Porque a gente cria um amor, a gente idealiza uma mulher que ela não é. Por isso que existe e a mulher também cria um homem que ele não é. Por isso que às vezes quando a pessoa eu me desiludi com ela porque ela não é, porque ela não é o que tu achou que ela é. O amor parte da pessoa, não de quem recebe, de quem quer passar. Então vou botar aqui para vocês mas preste atenção na letra.